Há uma grande diferença entre duas possibilidades de acontecimento em nossa vida. Se está todo mundo alegre no ambiente, seja uma família, um grupo de amigos reunido, e chega alguém e conta uma notícia triste, uma notícia de dor, aquela festa se acaba, aquela festa perde a graça. Não é assim que acontece? Toda aquela alegria vai embora em questão de segundos. E reina a tristeza, reina o pranto, a dor. Ele tem uma força muito grande, a dor, o medo, a sensação de fracasso. Isso toma conta da vida humana. A vida humana é assim, ela é frágil, ela é frágil. Lógico, existem aqueles que são mais resistentes, que conseguem integrar as coisas um pouco mais rápido, mas em geral é assim. Num grupo reunido para alguma coisa muito boa, chega algo triste, doloroso, e o inverso. O inverso é o que acontece com os discípulos nestes últimos versículos do Evangelho segundo Marcos. A igreja reserva estes últimos versículos para o sábado de oitava, porque amanhã, na conclusão da oitava, nós vamos ouvir São João dizendo que o Senhor entrou na casa onde eles estavam e insuflou o Espírito Santo sobre os discípulos. Mas voltando ao contexto do Evangelho segundo Marcos, há uma tristeza reinante, há uma preocupação. Eles já haviam recebido notícias sobre a ressurreição de Jesus, as mulheres já tinham visitado o túmulo e existia todo um contexto ainda de dúvida, de dor. É preciso que, no primeiro dia após o sábado, Jesus apareça. Primeiro a Maria Madalena, depois ela vai anunciar isso a Jesus. E quando ouviram que ele estava vivo, não quiseram acreditar. Veja a diferença. Estar num ambiente alegre, receber uma notícia triste, o impacto, a adesão àquela tristeza. Mas o contrário não é assim. Estavam tristes, recebem a boa notícia, mas é difícil aderir à alegria. Nós estamos às vésperas de recordar o primeiro ano da morte do Papa Francisco. Qual foi o primeiro documento que o Papa Francisco entregou à Igreja como Papa? Qual foi? Veja a nossa dificuldade. Qual foi o primeiro documento? Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho. Nós somos absortos num mundo de tristeza. Muitas vezes nós buscamos muito mais a notícia da tragédia do que da alegria. Faz muito mais barulho um galho que cai na floresta do que todas as árvores que crescem e se mantêm vivas, não é? Não diz o provérbio? Não sei de quem é o provérbio, não é meu não. Faz barulho. A gente busca assistir jornalismo sensacionalista. Para mim, jornalismo sensacionalista, alguns tipos de jornal, é escola para bandido, né? Dá até ideia para bandido fazer coisa errada, né? Detalha tanto o crime, o jornalista fica ali querendo quase que fazer o mesmo papel que a investigação e fica lá dando detalhes do crime e fica por isso mesmo.
lá, tá. Às vezes, fica até explorando uma das informações, não se lembra nem de consolar a pessoa que sofreu com aquele crime. Não, fica só buscando mostrar que morreu, né? Tem alguns tipos de que vai escorrer sangue da tela. E nós nos alimentamos desse tipo de conteúdo. O jornalismo tem que prestar, sim, a comunicação tem que prestar, sim, o seu papel. Mas a gente ouve essas coisas e capta daqui, capta da internet, capta de não sei de quê. E, às vezes, tem umas pessoas que vão entrando numa bolha e diz assim, nossa, o mundo está todo assim. A qualquer momento vai vir uma paulada para me atingir. A qualquer momento vai vir uma agressão, né? Fica em pânico. A alegria do Evangelho já não nos traz impacto. Está todo mundo triste, sei lá, na família, por uma notícia de uma dívida que apareceu. Chega uma boa notícia, ou até mesmo se lembra de rezar, vai lá ler o Evangelho, mas o Evangelho não faz impacto. O Evangelho não faz efeito. E aí? Onde é que está a nossa fé na ressurreição? Onde é que está a nossa relação com Jesus ressuscitado? Onde é que nós guardamos a coragem de Pedro, a que se fala, a que se refere a primeira leitura? Quase 5 dias nós estamos ouvindo falar do efeito que teve a cura daquele paralítico na porta do templo, na vida de Pedro. E aquele paralítico acompanhando, aquele homem que foi curado, né? Acompanhando os discípulos, até que hoje tem o desfecho, né? E fala, até que ele deixa ali de seguir os discípulos. Reconheciam que ele tinha estado com Jesus. No entanto, viam de pé, junto a eles, o homem que tinha sido curado. E não podiam dizer nada em contrário. Depois aquele homem até deixa de seguir os discípulos. É preciso ter cuidado no impacto que a notícia do Evangelho nos traz. E aqui eu gostaria de chamar a atenção com relação à missão do Nossa Senhora. Até porque Nossa Senhora não precisa. Ela recebeu o anúncio do anjo: serás a mãe do Senhor. Nós devemos, ela não precisa. A honraria maior ela recebeu do próprio Deus, pela boca do anjo. Assunta aos céus, assumida, elevada. Elevada porque Deus lhe concedeu a graça de ser concebida pelos... Então por que nós rezamos o terço? Nós rezamos o terço para ficar mais familiares com o Evangelho, para ter mais familiaridade com o Evangelho. Nós devemos ler o Evangelho todos os dias na hora do terço. Nós devemos ter o Evangelho mais na ponta da língua. Não precisa ficar decorando o versículo para fazer desafio com outra igreja, com outra denominação religiosa. Isso é proselitismo, isso é condenado pela igreja. Não presta. É ter o Evangelho na ponta da língua, no sentido de saber discernir à luz do Evangelho. E pela oração do terço, o Evangelho vai entrando na nossa vida.
Quando contemplar o mistério do terço, dê um tempinho antes do Pai Nosso. No primeiro mistério doloroso, contemplamos a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. Dá um tempinho, pensa, o que é a agonia de Jesus? Não é o que foi, porque não é um evento passado. A agonia de Jesus continua, é atual. O mistério de Jesus é presente. O mistério de Jesus não é só a hora que nós nos reunimos para celebrar a Eucaristia. O mistério de Jesus é permanente, eterno. No terceiro mistério glorioso, contemplamos a vinda do Espírito Santo. Dá um tempo de silêncio, medita o que é a presença, o que significa a presença do Espírito Santo na nossa vida, na vida da igreja. Embebeda a tua vida de evangelho. Não é assim que é dito no dia de Pentecostes? Confundiram os discípulos, acharam até que eles estavam bêbados. Era 9 da manhã. Como podia aqueles homens estarem cheios e repletos de tanta graça? Achavam que eles estavam bêbados. Mas não. Estavam embriagados, sim, do Espírito Santo. Deixa de te embriagar com notícia triste. Deixa de te embriagar com a decepção, com o rancor, com o ódio, com a perseguição, com as disputas, com as corridas para ver quem é melhor, para quem ganha mais. Deixa de te embriagar com essas tonteiras. Como diz o mineiro, te embriaga com o Evangelho. Não sei por que cargas d'água chegamos nesse tema, mas com certeza, para falar da ressurreição de Jesus e do encontro com a boa notícia, com a alegre notícia do Evangelho, é preciso ter a sensibilidade de perceber o impacto, o efeito dessa notícia nos nossos tempos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvada seja sua Mãe Santíssima. Amém.